Isaac Newton é lembrado como o símbolo máximo da razão. O homem que colocou o universo em fórmulas, que transformou o caos dos céus em leis matemáticas, que deu à humanidade a ilusão de que tudo poderia ser explicado, medido e previsto. Essa imagem é confortável, mas ela esconde quase tudo. O Newton real viveu cercado de silêncio, isolamento e obsessão. Passou noites inteiras escrevendo à luz de velas, não apenas equações, mas símbolos, códigos e textos que jamais foram pensados para o olhar público. Durante décadas, ele se afastou do mundo não para organizar a ciência, mas para buscar algo que acreditava estar escondido por trás dela. Após sua morte, milhares de páginas foram encontradas. Não eram rascunhos científicos, eram manuscritos de alquimia, estudos herméticos, interpretações secretas da Bíblia. Esses textos superavam em quantidade tudo aquilo que ele havia publicado oficialmente. Durante muito tempo foram tratados como um embaraço histórico, algo que não combinava com a imagem do pai da ciência moderna. Mas Newton não via contradição alguma. Para ele, o universo não era apenas uma máquina matemática. As leis que ele descreveu eram apenas a camada externa de uma ordem muito mais profunda. A matemática era a linguagem visível. O verdadeiro conhecimento, segundo Newton, estava oculto, codificado, protegido por símbolos antigos. A alquimia ocupava um lugar central nessa busca. Newton acreditava que os alquimistas do passado não eram charlatões, mas guardiões de um conhecimento perigoso. Um conhecimento sobre a transformação da matéria, da energia e talvez da própria consciência. Ele estudava esses textos com extremo cuidado, convencido de que haviam sido escritos de forma deliberadamente obscura para afastar os curiosos e proteger os não preparados. Ao mesmo tempo, Newton mergulhava na Bíblia como poucos ousaram fazer. Não como um texto moral, mas como um enigma. Ele acreditava que as Escrituras continham padrões matemáticos, cronologias escondidas e mensagens cifradas sobre o destino da humanidade. Para Newton, Deus não falava apenas com palavras, mas com estruturas, números e ciclos históricos. Esse detalhe muda tudo. Newton não separava ciência, fé e ocultismo. Ele acreditava que todas essas áreas apontavam para a mesma verdade, vista por ângulos diferentes. Enquanto o mundo celebrava suas descobertas públicas, ele guardava seus estudos mais importantes em segredo, convencido de que o conhecimento verdadeiro não deveria ser revelado de forma leviana. Ele desconfiava da exposição, desconfiava da popularização, acreditava que certas verdades, se mal compreendidas, poderiam causar mais dano do que benefício. Por isso escreveu em códigos, símbolos e metáforas. Por isso manteve silêncio sobre aquilo que considerava essencial. O Newton que conhecemos é apenas a face visível. Por trás do cientista celebrado, existia um homem consumido pela ideia de que a realidade escondia uma estrutura secreta. Um homem que acreditava que o universo não se revelava a todos da mesma forma. Um homem que passou a vida inteira tentando decifrar aquilo que não deveria ser dito em voz alta. Esse não é o Newton dos livros didáticos, é o Newton que viveu à sombra do conhecimento. Isaac Newton não estudava alquimia por curiosidade passageira. Ele se dedicava a ela com o mesmo rigor obsessivo que dedicava à matemática. Mas, diferente dos seus trabalhos científicos, quase nada disso foi publicado. Não por acaso. Newton acreditava que certos conhecimentos não deveriam circular livremente. A alquimia para ele não era a caricatura moderna de transformar chumbo em ouro. Era uma linguagem, um sistema simbólico antigo criado para descrever processos reais de transformação. Transformação da matéria, da energia e possivelmente do próprio ser humano.
O ouro, nos textos alquímicos, raramente era apenas metal. Era símbolo de algo mais estável, mais puro, mais próximo da ordem divina. Newton passava horas decifrando manuscritos escritos de forma deliberadamente confusa, textos cheios de metáforas, imagens ambíguas e símbolos repetidos ao longo de séculos. Ele acreditava que essa obscuridade não era falha, mas proteção, um filtro. Apenas quem tivesse paciência, disciplina e preparo mental suficiente conseguiria atravessar as camadas de sentido. Esse tipo de pensamento não era incomum entre alquimistas. O conhecimento, segundo essa tradição, não deveria ser entregue pronto, ele precisava ser conquistado. A revelação sem preparação era vista como perigosa. Newton concordava com isso. Para ele, divulgar certas ideias sem o devido entendimento poderia causar distorções graves. Por isso, ele escrevia em códigos, misturava línguas, usava referências cruzadas, criava textos que só faziam sentido quando lidos em conjunto com outros. Não era paranoia, era método, um método herdado de uma tradição que desconfiava da exposição pública. O silêncio, nesse contexto, não era a ausência, era parte do processo. Newton também acreditava que o conhecimento verdadeiro exigia isolamento. Ele se afastava de debates públicos, recusava confrontos diretos e evitava falar abertamente sobre o que estudava em segredo. A busca pelo entendimento para ele era solitária, e quanto mais profundo o tema, maior o silêncio ao redor. Há relatos de que Newton acreditava que certos segredos haviam sido deliberadamente fragmentados ao longo da história, espalhados entre diferentes culturas, textos e símbolos. Nenhum livro conteria tudo, nenhum autor possuiria a totalidade. O conhecimento completo só poderia ser reconstruído por quem estivesse disposto a conectar essas partes ao longo de muitos anos. Esse tipo de visão coloca Newton muito mais próximo das tradições ocultistas do que da imagem moderna de cientista. Ele não via o conhecimento como algo democrático, via como algo que exige preparo, responsabilidade e, acima de tudo, contenção. Enquanto o mundo celebrava as leis do movimento e da gravitação, Newton se aprofundava em algo que não podia ser medido nem comprovado publicamente. Ele acreditava que havia forças atuando além do visível, além do que poderia ser descrito em equações. Forças que obedeciam a padrões, mas não se revelavam facilmente. O mais inquietante não é que Newton acreditasse nisso, é que ele nunca abandonou essa crença, mesmo depois de revolucionar a ciência. Para ele, a ciência não substituía o mistério, ela apenas iluminava uma parte dele. No fim, o que emerge dessa fase da vida de Newton não é a imagem de um homem confuso, dividido entre razão e superstição. É a imagem de alguém convencido de que a realidade é mais profunda do que aquilo que pode ser mostrado em público. Alguém que acreditava que certos conhecimentos exigem silêncio, tempo e solidão. E talvez seja por isso que tanto de sua obra permaneceu escondido, não porque estivesse errada, mas porque, segundo o próprio Newton, nem todos deveriam vê-la. Para Isaac Newton, a Bíblia não era apenas um texto religioso. Era um código, um registro deliberadamente estruturado para esconder padrões, ciclos e leis que atravessavam o tempo. Ele não a lia como sermão, mas como o enigma. Cada palavra, cada número, cada repetição carregava um peso que não era óbvio à primeira vista. Newton acreditava que a história humana obedecia a uma ordem precisa. Não uma ordem caótica guiada por eventos aleatórios, mas uma sequência organizada por princípios invisíveis. Para ele, Deus não governava o mundo apenas por intervenções diretas, mas por estruturas profundas, matemáticas, silenciosas. A Bíblia, nesse sentido, funcionava como um mapa criptografado dessa ordem. Ele passou anos estudando livros proféticos, genealogias e cronologias. Tentava alinhar eventos históricos com padrões bíblicos. Não buscava previsões espetaculares, mas coerência. Acreditava que o tempo seguia ciclos definidos e que esses ciclos poderiam ser reconhecidos por quem soubesse onde olhar.
Esse tipo de estudo exigia isolamento absoluto. Newton desconfiava da interpretação comum das escrituras. Acreditava que a maioria das leituras era superficial, moldada por tradições e interesses políticos. Para ele, a verdade bíblica havia sido deliberadamente obscurecida ao longo dos séculos, não por acaso, mas por conveniência e poder. Assim como na alquimia, Newton acreditava que o conhecimento bíblico havia sido fragmentado. Nenhuma instituição guardava tudo, nenhuma doutrina explicava tudo. As peças estavam espalhadas e apenas uma mente paciente poderia tentar reconstruí-las. Essa reconstrução, porém, não deveria ser pública. Newton tinha receio do impacto que certas interpretações poderiam causar. Ele acreditava que o conhecimento, quando entregue a quem não está preparado, gera distorção, fanatismo e destruição. Por isso, seus estudos bíblicos mais profundos permaneceram em manuscritos privados, longe do debate público. O mais perturbador é que Newton via coerência entre seus estudos bíblicos, alquímicos e científicos. Para ele não havia conflito. Tudo apontava para a mesma conclusão. A realidade é governada por leis ocultas, acessíveis apenas por meio de estudo intenso, disciplina e silêncio. Ele acreditava que a ciência moderna havia revelado apenas a superfície da criação. As leis físicas eram reais, mas não finais. Por trás delas existia uma estrutura mais antiga, mais profunda, intencional. Algo que não se revelava por experimentos simples, mas por décadas de observação e reflexão. Newton via a si mesmo não como um revolucionário, mas como um restaurador. Alguém tentando recuperar um conhecimento que havia sido perdido ou corrompido ao longo do tempo. Ele acreditava que os antigos sabiam mais do que se imaginava, e que parte desse saber havia sido deliberadamente escondida. Esse modo de pensar tornava Newton uma figura desconfortável até para seus contemporâneos. Ele não se encaixava totalmente no mundo religioso, nem no mundo científico emergente. Caminhava entre os dois, mantendo distância de ambos, sempre em silêncio, sempre desconfiado. O Newton que emerge desses estudos não é o homem da certeza absoluta, é o homem da suspeita permanente. Alguém convencido de que aquilo que vemos é apenas uma camada, e que a história humana segue padrões que raramente ousamos questionar. Talvez por isso tenha escrito tanto e publicado tão pouco. Talvez tenha entendido que certas ideias, quando reveladas cedo demais, não esclarecem, apenas confundem. O que fica é a imagem de um homem que enxergava a realidade como um grande enigma. Um enigma que não foi feito para ser resolvido rapidamente, nem por muitos. Isaac Newton passou a vida inteira entre dois mundos que raramente coexistem. O mundo visível, onde leis podiam ser medidas, descritas e ensinadas, e o mundo oculto, onde padrões existiam, mas não se ofereciam facilmente à compreensão pública. Ele transitava entre esses espaços com cautela, como alguém que sabe que nem toda porta deve ser aberta. Para o mundo moderno, Newton é o arquiteto da razão. Para quem lê seus manuscritos privados, ele é algo mais difícil de definir. Um homem que acreditava que a realidade possui camadas, que aquilo que pode ser demonstrado não esgota aquilo que existe, que o conhecimento verdadeiro não se revela por completo, mas se protege. Newton nunca se comportou como alguém interessado em formar seguidores. Não criou escolas ocultas, não deixou instruções claras, não organizou seu pensamento secreto de forma acessível. Pelo contrário, seus escritos parecem deliberadamente fragmentados, incompletos, dispersos, como se a totalidade não devesse ser reconstruída facilmente. Há quem veja nisso medo. Há quem veja prudência. Há quem veja convicção. Newton acreditava que o conhecimento mal interpretado é mais perigoso do que a ignorância, que verdades profundas, quando arrancadas do contexto, produzem distorções. Por isso, preferiu o silêncio à explicação. Preferiu o isolamento à exposição. Preferiu escrever para si mesmo do que para o mundo.
Esse comportamento não combina com a imagem de um cientista moderno, confiante na divulgação e no progresso contínuo. Mas talvez combine perfeitamente com alguém que acreditava que a realidade não foi feita para ser completamente revelada. Ao longo de sua vida, Newton acumulou descobertas que mudaram o curso da humanidade. E, ao mesmo tempo, guardou convicções que jamais permitiu que circulassem livremente. Não por falta de coragem, mas por excesso de cautela. Ele parecia entender que certas ideias, uma vez liberadas, não podem ser recolhidas. O Newton oculto não nega o Newton científico, ele o completa. Revela que a separação rígida entre razão e mistério é uma construção recente. Para Newton, investigar o mundo era, inevitavelmente, tocar o desconhecido, e tocar o desconhecido exigia respeito. Talvez o mais inquietante em tudo isso não seja o conteúdo de seus estudos secretos, mas a postura que ele manteve diante deles. Uma postura de contenção, de silêncio, de distância, como se soubesse que nem todo conhecimento foi feito para circular em voz alta. No fim, Isaac Newton permanece como uma figura impossível de reduzir. Nem apenas cientista, nem apenas místico, nem herói da razão, nem guardião de segredos. Ele foi alguém que viveu na fronteira entre o que pode ser dito e o que deve permanecer oculto. E talvez essa fronteira seja o lugar mais honesto para se estar. O resto é apenas superfície.